Olá, senhoras e senhores, mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Tiago Jesus de Matemática. Não está inscrito? Então aproveita e inscreva-se, tá? Deixa o dedo lá grudado no like e ative o sininho também para você receber notificação. Fortaleça aqui o trabalho, né? Ajude a disseminar esse trabalho que é gratuito aí, distribuindo matemática para a galera, beleza? E falando em galera, essa aula aqui é dedicada também ao meu primeiro ano do ensino médio lá no Colégio 1º de Maio, ok? Professor, não sou do teu primeiro ano, não tem problema nenhum, continue aí, ok? Galera aí primeiro, nono ano também, tranquilo? Então simbora aqui, vem comigo falar sobre função quadrática. Gente, para prosseguir na função quadrática, no ensinamento, na aprendizagem de função quadrática, é necessário estar muito firme na função de primeiro grau. Então você que ainda não assistiu, você que ainda não está firme, está tipo um caniço aí que balança com vento, tá tipo uma vara de bambu que não está firme ainda, está tipo gelatina. Meu amigo, minha amiga, vai lá aqui no meu canal mesmo, tem lá função linear e função afim. Tenho aí 3 vídeos sobre isso aqui na Matemática do Papel. Tem um vídeo aí que eu apareço no quadro que eu falo sobre função linear, né, contextualizando com demanda de venda e etc. Vai lá correndo e se firma na função de primeiro grau, linear e afim, ok? Para então você ter condição de continuar e prosseguir aqui a função quadrática. Então vamos lá. Lei de formação, tá, gente? Como assim lei de formação? É a lei da função. Aqui você encontra a lei de formação, a lei da função, ou seja, o modelo matemático que define a função. Você tem ali alguns elementos, tá? Você tem o elemento A, o elemento B e o elemento C. Tranquilo? Ambos aqui, ó, pertencem aos reais. Ambos pertencem, coloquei um ezão logo ali para pegar geral, tá? Pertencem aos reais. Entretanto, esse camarada aqui, ó, o A, ele precisa ser diferente de zero. Por que que ele precisa ser diferente de zero? Porque se ele for igual a zero, não se configura função de segundo grau, ou seja, quadrática. Se o A for zero, independente do valor de x, qualquer camarada aqui multiplicado por zero fica zero. Aí você só vai ter esse formato aqui. Aí se configura, né, o AX mais B, que é a função de primeiro grau, função afim, ok? AX, função linear, quando o C é zero, beleza? Então você pode ter aí funções que o B pode ser zero, você vai ter o formato AX ao quadrado mais C, o C pode ser zero, você vai ter o formato, ou seja, a lei de formação, a lei da função, o modelo matemático, AX ao quadrado mais BX, beleza? Quando o C for zero. O que mais a gente pode extrair aqui nessa parte? Ó, pode extrair isso aqui, tá? Vou fazer aqui um gráfico, plano cartesiano x e y, certo? Aqui é a f de x, que o y depende de x, beleza? Quando você encontra a curva assim, significa que o a é maior que zero, tá? E quando você encontra a curva se manifestando dessa forma aqui, significa que o a ele é menor que o zero, beleza? Ele é negativo, tranquilo? Mas ele não pode ser igual a zero, porque se ele for nulo, igual a zero, o a não configura uma função de segundo grau, ou seja, uma função quadrática, beleza? Então, seguindo aqui, galera, nos estudos sobre função quadrática de segundo grau, falando sobre raízes, tá? Falando sobre raízes. Quando temos aqui o delta, quem é o delta? O delta é o discriminante, tá, gente? O delta, ele é o discriminante. Tá aqui, tá? O discriminante, que é o delta,
quando ele é superior a zero, quando ele é maior que zero, você encontra duas raízes distintas, tá? Reais e distintas. Quando o discriminante é igual a zero, você encontra duas raízes reais iguais. Tá? E quando o discriminante é inferior a zero, ou seja, é negativo, é menor que zero, não existe raízes reais. Não existe raízes reais. Ok? Complementando aqui esse quadro, vou plotar aqui alguns gráficos. Ó, x e y, beleza? Que é o f de x. Plotar aqui nesse pedacinho x e y, né? Ou f de x. Vou plotar aqui nesse pedacinho, tá? X e f de x ou y, beleza? Tá, professor, o que você vai fazer aí? Vou mostrar aqui, vou compartilhar com você uma parada. Vou compartilhar aqui com você uma parada bem maneira, tranquilo? Quando o A é maior que zero, delta sendo maior que zero, né, você tem uma manifestação assim da curva, certo? Olha lá, você tem duas raízes distintas, tranquilo? Tá aqui as raízes. O que é raiz? Esse ponto aqui, você tem uma referência em x, né, com zero em y. Nesse outro ponto aqui, você tem uma segunda referência em x, com zero em y. Ou seja, são pontos de coordenadas. São as raízes, são o zero, ok? Quando A é menor que zero, quando A aqui, ó, é menor que zero, o delta maior que zero, né, você tem essa cara aqui, o A menor que zero. Aí a curva fica assim, o delta menor que zero. Tá aqui, ó, as duas coordenadas, né, em x que zeram no y, certo? Por isso que é chamado raiz ou zero da função. Raiz ou zero da função tem lá na linear, vai ser uma raiz. Aqui na quadrática, que é de segundo grau, serão duas raízes, beleza? Uma outra manifestação aqui, galera. Quando A é maior que zero, quando A é maior que zero e o delta é igual a zero, a curva fica assim, tá? Aqui tá as duas raízes iguais, né? É um valor só na realidade. O delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, então um valor só. Agora, se o A é menor que zero, com o delta igual a zero, você vai ter essa manifestação aqui. Aqui está a raiz, beleza? Tranquilo até aí? E quando, gente, o delta ele é menor que zero, né? Quando o delta é menor que zero, você fica com a curva assim, não tocando, né? Aqui é com A maior que zero, beleza? E com A menor que zero, você vai ter uma manifestação assim, né? Aqui, saiu um pouquinho da tela, não tinha visto, tá aí. Beleza? Ufa, professor, 9 minutos e só tá na primeira folha. Isso, só tô na primeira folha. E terminou? É 10 minutinhos? Não. Pode jogar mais uns 5 aí, quiçá 10, beleza? Temos uma segunda folha. Professor, não peguei essa direito, só você voltar, a gente tá no gravado. No ao vivo você me pergunta e a gente volta aqui. A gente segue, só você voltar um pouquinho, beleza? E assistir aí 1 milhão de vezes, né? Deixando o teu like e lógico, inscreva-se aí, ativa o sininho. Vambora! Soma e produto das raízes. As raízes é um valor em x, um primeiro valor em x, um segundo valor em x, que a gente conhece por x1 e x2, tá? Eu costumo usar a nomenclatura R1, R2, tá? Tem gente que usa x1 e x2, eu uso essa nomenclatura aqui, R1, R2. Então R1 é o x1, que é a primeira raiz, e a segunda raiz eu chamo de R2, é o x2, tranquilo? É o segundo x. Beleza? Exemplo aqui, ó. Tem R1 e R2, x1 e x2.
ambos aqui são zeros, zeram ali o y, são raízes. Tranquilo? Então significa isso. Então voltando aqui. Seja aqui a função, né, quadrática, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Você já sabe que a, b e c são valores reais, o a ele não pode ser zero, ele é diferente de zero, ele é não nulo, certo? O formulário, a lei aqui, o modelo para a soma das raízes é o seguinte, tá? A soma das raízes, ou seja, R1 mais R2, tem que resultar nesse seguinte formulário, tá? Soma das raízes é igual a menos B sobre A. Menos B sobre A, tá, gente? Qual o B? Qual A, gente? Esse B aqui, ó. E esse A aqui, evidentemente. Em relação ao produto, ou seja, R1 vezes o R2. Como é que fica, mestre? Ó, seguinte. O produto ele vai ficar dessa forma. C sobre A. Que C aqui, ó. Aqui, ó. Da lei de formação, da lei da função C e o A. Beleza? Exemplo, se você tem aqui, sei lá, 2x ao quadrado mais 3x mais 4, tá? Tô aqui inventando, criando aleatoriamente, beleza? Quem é o A aqui? O A é o 2. Quem é o B? O B é o 3. Quem é o C? O C é o 4. Beleza? Nem sei se o delta aí vai dar negativo, tá? Se o delta der negativo, aí a gente não vai ter raiz. Mas só estou aqui colocando, a grosso modo, modo geral, para te dizer quem são os elementos ali. O A está sendo 2 nessa função quadrática, o 3 está sendo o B e o 4 está sendo C. Então aqui ficaria, por exemplo, ó, menos 3 sobre 2. E aqui ficaria 4 sobre 2. É isso que significa, é exatamente isso que significa, ok, tá, gente? Dei um exemplo numérico aí para você frisar bem. Talvez a galera no literal, na álgebra, fica perdido. Estou dando um exemplo numérico aí para você entender e não falar que não entendeu, beleza? Qualquer coisa me procura, pergunta aí na área de comentário, você que não é da minha turma. Você que é da minha turma, tem o Classroom, tem também o meu WhatsApp, que você pode me perguntar à vontade, a hora que for. A hora que for. Ah, professor, o senhor demora a atender. Eu demoro porque, graças ao Eterno, a minha agenda é um pouquinho cheia, né? E eu demoro muitas vezes aí um pouquinho para responder, mas respondo, tá? Todos. Do sexto, sétimo, oitavo, nono e primeiro ano, a galera que me procura. Se tiver de outros anos também, pode me procurar, não tem problema não, tá? Então, simbora. Amores, é o seguinte, seja aí esse trinômio, tá vendo? Que trinômio? Esse aqui. Tá vendo? Aí eu coloco o formato y igual a x ao quadrado mais bx mais c, aí a gente chama de função. Gente, y é o mesmo que eu escrever f de x, tá? Exatamente, y é o mesmo que eu escrever f de x, beleza? Então, amores, é o seguinte, como é que eu vou fatorar isso aí? Como é que funciona esse esquema de fatoração? O y, tá, que é o f de x, ele é essa função aqui. Como é que eu fatoro essa função? Bem, existe uma regra para isso. O modelo é esse, a regra, a lei, o modelo é esse aqui. O A, que é um dos elementos ali, multiplicado por x menos a primeira raiz, multiplicado por x menos a segunda raiz, ok? Não vou me ater ao exemplo numérico aqui, tá? Para a gente não estender muito. Os meus alunos terão esse exemplo numérico comigo em aula ao vivo ou então gravado na correção do exercício, tá? Então esperem cenas do próximo capítulo, porque essa aula é teórica. Vou utilizar esse processo aí de produto, enfim, produto de Steven, a fatoração, mais adiante. Então aguardem as cenas dos próximos capítulos. Ó, um beijo, um forte abraço, tá? Dedo lá, ó, no like, tranquilo. E inscreva-se aí no canal. Beijo e fui.